Olá, labiquianos! Sejam bem-vindos a mais um podcast da nossa Liga Acadêmica de Histologia e Biologia Celular. Hoje a gente vai falar sobre 3 viroses que são muito presentes no Brasil, principalmente no verão, que são a dengue, a zika e a chikungunya. As 3 doenças são arboviroses, ou seja, são transmitidas por artrópodes, que nesse caso são os mosquitos. A dengue e a zika são transmitidas somente pelo Aedes aegypti, com o detalhe de que a zika também pode ser transmitida da mãe para o feto. Já a chikungunya, ela é transmitida pelo Aedes aegypti, mas em zona rural também é transmitida pelo Aedes albopictus. É tão importante falar sobre essas doenças pela grande incidência delas. Para vocês terem uma ideia, só em 2017 foram relatados mais de 250 mil casos de dengue, mais de 180 mil de chikungunya e 17 mil de zika, que pode não ser um número muito grande, mas assim, é importante ressaltar que 65% das pessoas que têm a zika, elas não apresentam sintomas. Elas simplesmente vão ter o vírus presente no corpo, mas não vão apresentar os sintomas característicos da doença. Os estudos relacionados a o que ocorre dentro da célula com a transmissão desses vírus ainda estão acontecendo. Então, a gente ainda não tem certeza de, por exemplo, quais células exatamente os vírus da dengue, da zika e da chikungunya afetam. O que se sabe é que, através de estudos in vitro, tem-se que a maioria desses vírus afeta células do sistema imunológico. No caso da zika, vai afetar a célula do sistema nervoso central, mas ainda os estudos estão em andamento. O que a gente sabe é como ocorre o ciclo dos flavivírus, que são da dengue e da zika. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse ciclo para a gente ter mais ou menos uma ideia de como ocorre a replicação do RNA viral. Os flavivírus se ligam à superfície da célula hospedeira por endocitose, que é mediado por um receptor. Esse receptor possibilita a liberação do nucleocapsídeo para dentro da célula. Já dentro do citoplasma, o material genético do vírus se separa das proteínas presentes no capsídeo e já está pronta para se replicar. O RNA viral é traduzido por uma poliproteína que é processada por proteases virais e celulares. As proteínas não estruturais, então, replicam o genoma viral. Mas para que o vírus tenha a estrutura mesmo de vírus e possa infectar outras células, ele precisa ter o capsídeo em volta do material genético, né? Mas esse capsídeo é formado na membrana do retículo endoplasmático, onde ele vai absorver as proteínas e vai passar a ter a estrutura de vírion, sendo ele depois levado para o complexo de Golgi e exportado para fora da célula, né? Exportado, entre aspas. E esse processo de saída do vírus é a exocitose, né? A saída do vírus da célula para que ele possa infectar outra célula hospedeira. Com relação aos sintomas dessas doenças, as 3 têm sintomas bem semelhantes. O que vai diferenciar é a intensidade desses sintomas. Veja bem, a dengue ela vai apresentar febre muito alta desde o começo, as dores de cabeça e dores no corpo também são frequentes desde o início. Já aquelas manchinhas vermelhas vão aparecer mais para o final da doença. E elas podem vir ou não acompanhadas de coceira e esse desconforto na pele. Já uma característica muito grande da zika que a dengue não tem é a vermelhidão nos olhos. Ela não apresenta esse tipo de quadro. A chikungunya, ela é uma doença que apresenta febre alta desde o começo. E a característica mais importante dela é que o indivíduo com chikungunya, com a febre chikungunya ou vírus chikungunya, ele sente muita dor no corpo, muita dor nas articulações, muita dor no que chama nas juntas. Dói demais, demais. As pessoas costumam dizer que quem vai para o hospital com chikungunya vai carregado, porque ele praticamente não consegue andar. É a característica mais importante. Enquanto na dengue a característica mais importante é a febre muito alta, beirando e até passando os 40 graus, na chikungunya é a questão das dores no corpo, é muito forte. Já as manchas vermelhas na pele costumam aparecer nas primeiras 48 horas, mas nem sempre aparece. Pode aparecer, mas não é em todos os casos. A coceira dessas manchinhas vermelhas costuma ser em 50 a 80% dos casos. Então, se o indivíduo apresentar as manchas, provavelmente apresentará bastante desconforto relacionado à coceira. Já a vermelhidão nos olhos
é comum acontecer, mas se não acontecer, não quer dizer que a pessoa não esteja com a doença. Já a Zika, ela é uma doença que, por mais perigosa que seja, principalmente relacionado ao sistema nervoso central, por conta principalmente de mulheres grávidas, é uma doença que a doença em si é um pouco mais branda quando comparada à chikungunya e à dengue. Por quê? A febre costuma ser mais baixa, as dores no corpo tendem a ser mais brandas. Já as vermelhidões, os pruridos na pele são um pouco mais presentes, são na verdade quase sempre presentes, é um dos sintomas mais característicos. Então, outra relação que a gente pode estabelecer: dengue, febre muito alta; chikungunya, dores no corpo muito fortes; zika, coceiras muito grandes devido a manchinhas na pele. Já a vermelhidão nos olhos é outra característica também muito importante da zika, que é como se fosse um tipo de conjuntivite que o indivíduo pode apresentar. Na zika, isso é praticamente uma regra, praticamente sempre aparece. Mas como foi dito anteriormente, 65% das pessoas que têm zika não vão apresentar sintomas, então é sempre bom ficar atento. De modo geral, outra característica importante é que a dengue pode apresentar sintomas gastrointestinais, enquanto as outras também podem, mas não é tão presente, não é tão comum. Já na dengue é mais comum dor abdominal, enjoo, náusea, diarreia, por isso que é imprescindível ficar atento. Então, de todo modo, se qualquer um desses sintomas aparecer, você não tem que correr para o hospital, você tem que voar para o hospital. Mas não quer dizer que se você tiver uma dor de cabeça, você já está com dengue. Se está com dor de cabeça, acompanhado de dor no corpo, mal-estar, febre, é melhor ir e pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Com relação aos tratamentos, ainda não existem antivirais ou vacinas 100% efetivas contra essas doenças, digamos de forma profilática, né, que você vai tomar o medicamento e você não vai ter a doença. O que se faz hoje em dia é tratar os sintomas. Tratar a febre, tratar o mal-estar, tratar as dores no corpo, tratar o enjoo. Então, o que cada um dos quadros vai apresentar uma situação diferente que vai pedir um tipo de tratamento diferente. Na dengue, por exemplo, que como nós ainda não falamos aqui, mas é importante ressaltar, a dengue tem 4 tipos. Cada um desses tipos é uma forma diferente do vírus, então vai exigir uma forma de tratamento um pouco diferente. As formas mais clássicas da dengue vão pedir um tratamento mais brando. Já a dengue hemorrágica, que é a forma mais complicada da doença, pede um tratamento um pouco mais específico. Na dengue clássica, recomenda-se fluidos, que preferencialmente é água, ou água de coco, ou sucos naturais, algo que vá hidratar o corpo. Não se recomenda o uso de isotônicos, como o Gatorade, por exemplo, porque eles estimulam a desidratação. Então, é mais interessante tomar líquidos que vão hidratar o corpo. Para o tratamento das dores, do mal-estar, já se usam medicamentos específicos. Para dor, alguns médicos ainda recomendam, junto com a dipirona, o paracetamol. Porém, ele não é recomendável. Por quê? O paracetamol é um medicamento que ele é metabolizado pelo fígado e sabe-se que a dengue é uma doença que costuma afetar o fígado. Então, é mais interessante utilizar só a dipirona, que não é metabolizada pelo fígado. Mas ainda não há um consenso dentro da medicina, mas dentro da farmácia, sim, de que para casos de dengue não é bom fazer o uso do paracetamol. Bem como não é interessante fazer o uso de medicamentos que são anticoagulantes, né? Assim como o AAS, o ácido acetil salicílico, porque ele estimula a anticoagulação, né? E o risco de hemorragia pode ser muito maior, então é um perigo muito grande para as pessoas que estão com uma doença que pode ter o seu quadro piorado. Então é mais interessante evitar esse tipo de medicamento e ficar só basicamente na dipirona, num antiemético, que é para melhorar os enjoos, as náuseas, e procurar se hidratar bastante. Então, para a dengue clássica, é mais interessante esses tipos de medicamento. Para a dengue hemorrágica, é um pouco mais complicado. O paciente precisa ser hospitalizado na maioria dos casos. Ele precisa tomar soro intravenoso, porque muitas vezes ele quase sempre não está muito consciente, então ele não vai ser colaborativo com relação à ingestão de líquidos. Principalmente os medicamentos também, né? Que às vezes ele vai tomar algum medicamento que é comprimido e não vai facilitar.
Então, é mais interessante fazer o uso de medicação intravenosa. Além disso, pode ser que ele precise de algum tipo de transfusão de sangue, ou de plaquetas, ou de algum tipo de estabilização na coagulação do sangue. Então, todos esses processos são interessantes fazer de forma intravenosa. Como eu disse uma vez que o paciente pode não estar colaborativo. Também pode ser necessário o uso de máscaras de oxigênio, então é interessante que o paciente seja hospitalizado assim que ele começar a apresentar sintomas de dengue hemorrágica. Para chikungunya, o tratamento é contra a febre, também com antitérmicos, que já pode ser também a dipirona, ou nesse caso, pode-se recomendar o paracetamol. Também se recomendam anti-inflamatórios contra as dores. Em alguns casos, as dores são tão incômodas, tão desconfortáveis que se recomendam opiáceos para os pacientes com chikungunya, mas totalmente com prescrição médica. Nenhum tipo de medicamento desse nível deve ser administrado sem o auxílio médico. A zika é a mesma coisa, o paciente deve ingerir bastante líquido, tomar remédios para febre, tomar remédios para o mal-estar, dores no corpo e um grande detalhe é que para as erupções no corpo, ele precisa fazer uso de anti-histamínicos, para evitar a coceira, esse desconforto todo. Mas basicamente o tratamento dos três é bem parecido. Deu dor de cabeça, febre, dor no corpo, antes de ir no médico já começa a ingerir bastante líquido e corre para o médico. Que aí, se for uma das três, é mais fácil de conseguir tratar com o paciente já previamente hidratado. Porque quem já teve uma dessas doenças sabe que quanto mais hidratado, mais descansado o paciente estiver, os sintomas vão acabar ficando um pouco mais brandos e a qualidade de tratamento dele vai ser um pouco melhor. Tá, mas no meio de tanta coisa ruim que a gente ouviu aqui, falando que as doenças não têm ainda antivirais, não tem vacinas, como é que a gente faz para não pegar essas doenças? O único jeito de acabar com a dengue, com a zika e com a chikungunya é acabando com o mosquito. E o único jeito de acabar com o mosquito é acabando com o meio com que ele se prolifera, que é a água parada. Então, como a gente faz para resolver isso? Na sua casa mesmo, você pode resolver as coisas principais. Guarde garrafas sempre viradas para baixo, enche de areia os potinhos de planta, aqueles que ou você, ou sua mãe, ou sua avó, ou seu pai, ou qualquer pessoa tem. Coloca areia para evitar que a água se acumule. Joga o lixo no lugar apropriado antes que ele comece a armazenar a água de forma inapropriada. Os baldes, as caixas d'água, as fossas, tudo aquilo que você sabe que pode acumular água, é bom deixar fechado, deixa fechadinho para que os mosquitos não tenham acesso. As calhas e canos têm que estar sempre bem limpinhos para não acumular água também. Os pneus ou coisas que podem acumular água devem estar num local fechado onde eles não tenham acesso à água. E assim, se vocês encontrarem algum terreno baldio que não tenha que você não sabe o dono, ou que você nunca viu ninguém na região e tá lá com um monte de lixo, tem um número que você pode ligar, é o 0800 770 5870. Então, entre em contato com esse número e vocês vão poder fazer essa denúncia e diminuir as chances de você ter esse tipo de doença. Mas se você está viajando ou se você está num lugar que você não tem o que fazer, não é nem sua casa, não tem o que você possa resolver. Tem algumas medidas profiláticas também que você pode evitar que o mosquito chegue até você. Então, não é tratar a impedir que a doença chegue, é impedir que o mosquito se aproxime e te pique. Você pode usar calça comprida, manga comprida, sempre com cores claras para evitar que o calor seja muito forte. Passar repelente, ter telas de proteção nas janelas, que se você não tiver em casa é um pouco mais delicado, então a questão do repelente e das roupas compridas é interessante. Tem um detalhe, uma dica importante, acender uma vela de citronela pode impedir que o mosquito se aproxime, porque é um tipo de repelente. Então, é bom também evitar locais onde esteja tendo epidemia, né? Se numa cidade tem 80 mil casos em 2 meses, é bom dar uma evitada de ir lá, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido um pouco mais com esse podcast. Compartilhe com seus amigos, passe essa informação adiante. As informações não são úteis se a gente guardar só pra gente, não é mesmo? Manda para os seus colegas, para os seus amigos, para sua família, para que todos possam ter acesso. E é sempre bom ficar informado com relação a esse tipo de doença que aparece todo ano aqui no nosso país, não é mesmo? Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e esperamos que vocês fiquem atentos, porque semanalmente a gente posta nossos vídeos aqui no canal da Liga Labic, certinho? Muito obrigada e até a próxima. Beijos!